Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, professor de defesa pessoal e um servo cristão. Hoje eu queria comentar com vocês, que ouvi essa semana faz umas 2 semanas, na verdade, um rapaz falando na igreja. E uma coisa que me chamou muita atenção, né? Ele tava falando até bonito algumas coisas. Só que depois ele começou a decair numas paradas que eu queria comentar com vocês, né? Ele começou bonito. Eu achei interessante que ele estava começando nisso. Ele falando sobre a vida de Jó, a vida de José, né? Pessoas que tiveram dificuldades, né, na sua trajetória e não se desviaram do caminho, né, de Deus. Só que aí depois ele começou a falar sobre Eva, né, e Adão, né, que Eva e Adão escolheram o caminho mais fácil, né? Aí começou a me dar agonia, porque eu olhei assim, Adão e Eva escolheram o caminho mais fácil. O que foi o serviço de Adão? O que Adão Deus estabeleceu para Adão fazer? Adão cuidava da terra, cuidava dos animais. Adão foi o que foi escolhido para dar nomes, né? E o cara me falou que a vida de Adão foi fácil, né? Tipo, que ele escolheu pecar porque era mais fácil, né? Aí eu pego e lembro que a serpente foi falar para Eva, né? Por que Eva e Adão pecaram? Bem, biblicamente, né, pegando a Bíblia, comparando tanto a Bíblia judaica com a Bíblia cristã, vai falar a mesma coisa praticamente. Pecaram porque foram enganados pela serpente. Por quê? O que aconteceu? Bem, existia uma árvore. Era a árvore do conhecimento. É a única árvore que Deus meio que proibiu eles de comer. Ele falou assim, a partir do momento que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Então, eles se desviavam desse caminho, né? Tipo, quando eles percebiam que aquele fruto poderia dar morte para eles, eles desviavam. Só que o que aconteceu um certo dia? A serpente apareceu. O que a serpente falou para eles? Ofereceu um caminho? Não. Não ofereceu um caminho para eles. Ofereceu o quê? Conhecimento. E é uma dádiva de Deus que tinha. Deus é um conhecimento amplo que Adão e Eva não conheciam. Eles tinham contato com Deus, mas não conheciam o que Deus estava, o que Deus pensava, qual eram os pensamentos de Deus. Eles não conheciam. Então a serpente utilizou desse artifício, dessa palavrinha de conhecimento, para justificar que eles poderiam comer. Porque isso foi só a partir do momento que vocês não vão morrer. Os seus olhos vão se abrir a partir quando vocês comerem. Vocês vão ter o conhecimento de Deus a partir do momento que vocês comerem do fruto. E eles comeram. E aí realmente eles tiveram a essência do que seria, do que os seus olhos viram. E até então eles eram inocentes. E podemos até dizer imaturos. Até que se ouve. Até que acabou a imaturidade e a inocência acabou. Mas não que eles escolheram o caminho mais fácil para servir a Deus. Porque, como eu acabei de falar, o caminho não era fácil. Mas também não era ruim. Mas fomos enganados. Fomos enganados e eles também foram enganados.
E aí a gente acaba nisso, né? As pessoas pegam e falam que o caminho do cristão é fácil. Pega uma pessoa para dizer, duas pessoas para dizer que é bom e uma pessoa para dizer que é fácil. Aí eu pego, me olho na minha vida e não vejo um caminho fácil. Primeiro, quando eu nasci, minha mãe dizia que os médicos falavam para ela que eu não ia andar. Você imagina para uma mãe saber que o seu filho não vai andar? Como é que é terrível isso? Foram dito aos médicos que graças a Deus eu andei e falei. Coisa que o médico dizia que eu não faria. Depois de um certo tempo, quando a minha vida, né, comecei a ter, né, convivência com as pessoas, né, a gente crescer, aquela coisa, e a minha deficiência começar a ser mais vista, né, eu era chamado de ó mãozinha, ó deficientezinho. Aí o cara vai falar assim, a vida do cristão é fácil. Aí fala assim, mas você era católico naquela época. Quando você virou cristão, parou? Não, não parou. O caminho foi muito mais difícil. Por quê? Porque além de ser cristão, eu era deficiente. As pessoas podem dizer assim, mas hoje em dia não tem mais preconceito. Mentira pra você. Existe preconceito de cor ainda, existe preconceito de deficiência, existem vários tipos de preconceitos. E as pessoas não dizem, mas que ainda existe. E assim, aí depois a pessoa lhe fala que a vida cristã é fácil. Quando você começa a tentar, né, melhorar a sua vida humana como um parâmetro de Deus, tentando diminuir as questões de mentira, as questões do pecado, as questões humanas mesmo que a gente tem no nosso dia a dia de desejos, que são errados. Para uma pessoa pegar e dizer para você que a vida de cristão a gente escolhe o caminho mais fácil. Aí eu tô te dando essas análises aí, né? Porque minha vida não foi fácil, porque eu passei para entrar na arte, mas você sabe como é que as pessoas, na época de 2001 na verdade, as pessoas começaram a me aceitar como lutador de arte marcial? Porque eu treinava em casa, eu treinava incessantemente em casa. Às vezes eu pegava filmes do Bruce Lee para ter mais inspiração, séries do Jiraiya, sei lá, pegava qualquer tipo de séries para me proporcionar animação para me treinar arte marcial, porque era o meu grande sonho. E quando eu chegava nas academias, muitas das vezes eu tinha algumas pessoas, não as academias, algumas pessoas dentro da academia me tratavam assim, tipo, vamos só até quando ele der alguma coisa. Quando ele, tipo assim, não dá mais muita coisa assim, tiver aparecendo uma pessoa que não é deficiente, eu deixo ele mais de lado. Foi isso que acontecia. Que quando eu era o único da academia, quando eu era o único que estava treinando, quando eu era o único que estava fazendo as coisas, eu era bem aceito. Eu era o cara. Quando eu não estava bem, quando eu estava bem, eu era o cara. Mas quando eu não estava bem, quando eu não estava nesse canto, eu não era o cara. Quando eu falava de Jesus, eu não era o cara. Aí eu venho falar, a vida de um cristão é fácil. Quando eu comecei a relatar aqui nos meus vídeos, cada vez mais, as falhas cristãs que existem, a gente sempre fica falando que somos perfeitos, que somos santos. E eu começo a me questionar a respeito disso e não colocar que
que a perfeição só vai estar no céu, quando a gente estiver diante de Deus, não terrenamente. Cai por terra muita coisa. Eu venho falando aqui, eu venho cada vez mais sendo indiferente das pessoas, as pessoas cada vez mais sendo indiferentes a mim em relação a isso. Aí eu vou falando, falando para vocês, é uma vida cristã fácil, não é? Caminho fácil. Caminho fácil. Quando as pessoas buscam, né, eu tive oportunidade de estar em uma facilidade, ter facilidade e ter um pouco mais do que eu poderia estar hoje ganhando como atendente de caixa. Uma vida cristã fácil. Porque ele não escolheu aquela vida que poderia ser maravilha para estar nisso aí. É uma vida fácil. É vida fácil você estar na frente de um caixa e muitas vezes ouvir mentiras do cliente, né? E várias outras coisas que acontecem, infelizmente, no caixa. Que todo mundo sabe, quem trabalha no caixa sabe. Quem tem empresa sabe o que acontece em empresa. Para falar que a vida de um cristão é fácil. Aí, para finalizar essa questão de facilidade, né? Eu peguei aquela doençazinha meio chata, né? Mas eu ainda estou aqui para falar de vocês sobre Cristo. Você vai falar a vida de um cristão autêntico, ou que tenta ser autêntico, na verdade, né? Nós tentamos ser autêntico. Não é que sejamos autênticos, mas que tentamos ser autênticos. Aí eu tô com essa doençazinha chata, esse vírusinho chato. Aí vamos dizer, a vida do cristão é fácil. A vida do cristão é fácil. A vida do cristão é fácil quando você não tem amigos. A vida do cristão é fácil quando você fala a verdade e o povo acha que você mente, porque todas as pessoas mentem. Aí elas acham que você tem a obrigação de estar mentindo o tempo todo. É fácil, né? Você está doente, né? Quando o Jó ficou doente, ainda dizer assim, eu amo Deus. Eu aceito as consequências de Deus na minha vida. Eu aceito. É isso que eu estou passando, porque a vida do cristão tem que ser fácil, né? Mas eu não acho isso. Eu não acho que nenhuma vida que esteja vida da terra, tendo seus afazeres no seu dia a dia, seja uma vida fácil. Seja ela cristã ou não. Não é questão de ser cristã ou não. Ela não é uma vida fácil de ser trabalhada. Principalmente como se trata de caráter, da autenticidade. Então, assim, irmãos, quando uma pessoa pegar e falar para você que a vida de um cristão é fácil, você mostra esse vídeo, depois mostra sua vida comparando para dizer assim, olha, irmão, toma cuidado. Porque muitas das vezes realmente a gente acaba falando muita besteira. Mas vamos tomar precaução. E quando a gente saber que isso está acontecendo, nos permitir ser moldado por Deus, para Deus nos trabalhar. Amém?